No automobilismo, há uma linha muito tênue que separa a glória da tragédia. Muitos foram os pilotos que, se não ficaram com alguma sequela grave, morreram na tentativa de chegar nos primeiros lugares. Neste vídeo, você verá as maiores e inesquecíveis tragédias de todos os tempos no automobilismo mundial. Vamos começar pela mais recente, que deu fim à carreira de um dos mais reconhecidos nomes da NASCAR, Dale Earnhardt. Earnhardt foi uma lenda do automobilismo que encontrou seu trágico destino em 18 de fevereiro de 2001, durante a Daytona 500, uma das corridas mais prestigiadas da NASCAR. Durante a última volta, enquanto competia no Daytona International Speedway, Earnhardt colidiu violentamente com outros carros e bateu contra um muro. O impacto foi tão severo que o piloto, conhecido como o Intimidador, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Com 76 largadas e 7 vezes campeão, um recorde compartilhado com Richard Petty e Jimmie Johnson. Ele ainda é considerado pela maioria dos especialistas como o melhor piloto da história do campeonato norte-americano, um símbolo vivo da NASCAR. E falando em símbolo, o Brasil também perdeu um dos seus maiores e mais queridos símbolos do automobilismo mundial. Você se lembra de Ayrton Senna. O Brasil já teve seus heróis, e um deles, talvez o principal, pelo menos para 2 gerações simultâneas, foi o ex-piloto da Fórmula 1, Ayrton Senna. Mais do que um ótimo piloto, Senna foi uma pessoa de um carisma muito grande. E era querido não só entre o público, como pela mídia e também pelos colegas de profissão. Aquele fim de semana do início de maio de 1994 foi trágico. Ainda na sexta-feira, durante os treinos, um acidente deixou o brasileiro Rubens Barrichello com ferimentos sérios. No sábado, durante as classificatórias, Roland Ratzenberger fazia sua volta quando, na entrada da curva Villeneuve, a asa dianteira do Simtek soltou-se e o piloto, sem controle do carro, chocou-se violentamente contra o muro, a 314,9 km/h. Morreu imediatamente. A manhã de domingo amanheceu, parte em luto e parte na esperança, especialmente a enorme torcida de fãs de Ayrton Senna, que tinha naquela época um grande adversário para lidar, Michael Schumacher. Já no início da carreira, um acidente envolvendo o finlandês J.J. Lehto, da Benetton, e o português Pedro Lamy, da Lotus, fez com que partes da carenagem do carro e pneus voassem contra a cerca de segurança projetada para proteger os espectadores no grid de largada e ainda ferisse levemente 9 pessoas, após um dos pneus ultrapassar a cerca. O pior viria a seguir. Na sexta volta, após a saída do safety car da pista, Senna foi muito bem na relargada, chegando a ficar meio segundo à frente de Schumacher. Na volta seguinte, ao se aproximar da curva Tamburelos, Senna perdeu o controle da direção do seu Williams, indo bater diretamente contra um muro no final da curva, a 230 km/h. Ayrton Senna foi dado como morto horas depois, causando bastante comoção em todo o Brasil, como também em diversos outros lugares do mundo. Mas o fim de semana amaldiçoado não tinha acabado ainda. Como há uma série de contratos a serem cumpridos, o show não pode parar. A corrida teve uma nova largada e, faltando 10 minutos para o seu final, a roda traseira direita da Minardi de Michele Alboreto se soltou do eixo quando deixava os boxes, golpeando 2 mecânicos da sua ex-equipe, a Ferrari, e 2 mecânicos da Lotus, que foram levados para o hospital, mas sem gravidade. E não é só nas corridas de Fórmula 1
de circuitos fechados que o perigo mora. A categoria Rally, bastante comum na Europa, também tem algumas histórias tristes para contar, como a do piloto finlandês Henri Toivonen, nascido em 25 de agosto de 1956. Toivonen era filho do grande piloto de rally Pauli Toivonen. Henri começou a correr na categoria de karts e, apesar das conquistas que teve, sua queda pelo rally o fez seguir por essa estrada. Então, aos 19 anos, estreou no Campeonato Mundial de Rally, mostrando que tinha jeito para a categoria. No entanto, colegas que chegaram a trabalhar e correr com ele dizem que ele tinha uma característica que ora podia ser positiva, ora não: seu estilo arriscado de pilotagem. Isso já teria lhe custado alguns acidentes e várias trocas de navegadores durante as provas, mas também boas vitórias. Só que naquele horrível dia, 2 de maio de 1986, Toivonen correria seu último quilômetro. No Rally de Córcega, Henri estava bastante gripado, mas insistiu em pilotar. Depois de não pontuar nos 2 últimos rallies, ele estava exausto e tomava um medicamento para a dor de garganta. Por isso, era difícil manter o Lancia S4 na estrada. Era muita potência para um rally como o de Córcega. Mesmo assim, ele já liderava a prova com alguma vantagem, mas no 18º terço, não evitou uma saída de estrada numa curva sem proteção. O Lancia caiu numa ravina e se chocou contra uma árvore, causando uma explosão da qual Henri e Sérgio Cresto, seu navegador, não conseguiram escapar. Até hoje, o acidente de Toivonen é considerado um dos mais trágicos do rally, mas também compete com outra ocorrência grave, que levou à vida do franco-canadense Gilles Villeneuve. Villeneuve teve uma carreira curta na categoria mais famosa do automobilismo, começando em 1977 e sendo interrompido 5 anos depois. Foi pilotando para a Ferrari que Gilles proporcionou aos espectadores da Fórmula 1 momentos de coragem e perícia e uma série de acidentes impressionantes, que lhe renderam o apelido de piloto voador. Em sua curta carreira, Villeneuve ainda venceria 6 corridas: o Grand Prix do Canadá, de 1978, os grandes prêmios da África do Sul, dos Estados Unidos e do Oeste dos Estados Unidos, em 1979, e os grandes prêmios de Mônaco e da Espanha, em 1981. Em 1982, depois de ter tido um contratempo com seu companheiro de equipe, Didier Pironi, e também com a própria escuderia do Cavalinho, a Ferrari, Villeneuve já não estava mais tão empolgado com a equipe, tanto que ia passar a correr pela Williams a partir de 1983. Porém, em maio de 82, durante os treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Bélgica, aconteceu o indesejado. Infelizmente, a Ferrari colidiu com a traseira do veículo de marcha, resultando em um lançamento espetacular a cerca de 220 km/h. O carro voou por uma distância de 100 metros antes de atingir o solo e se despedaçar. Villeneuve, ainda preso ao seu assento, mas sem o capacete, foi catapultado a mais de 50 metros dos destroços, parando próximo à cerca de proteção na borda externa da curva Terlamenborst. Chegava ao fim a carreira de um piloto brilhante de apenas 32 anos. Outro piloto que teve carreira bastante curta, até mais do que a de Villeneuve, foi o italiano Riccardo Paletti, morto em 1982, logo na largada do Grande Prêmio de Montreal, no Canadá. Paletti vinha das categorias de base das Fórmulas Ford 3 e 2, e 3 mais importantes
antes de ingressar na Fórmula 1. Contudo, Palette não teve bons resultados nestas categorias. Mesmo assim, entrou para a categoria mais importante, pois era seu sonho ser piloto na Fórmula 1. Aquele era seu ano de estreia. Em Montreal, sua segunda corrida. Aquele 13 de junho de 82 era a primeira vez que Palette correria com o grid completo. No momento da largada, os semáforos demoraram mais do que o habitual e Didier Pironi, que estava no pole position, teve o motor de sua Ferrari apagado. Quando as luzes ficaram verdes, os outros pilotos, percebendo o problema, manobraram para evitar Pironi. No entanto, Palette não conseguiu reagir a tempo e colidiu com a traseira do Ferrari a 180 km/h, lançando-o contra o carro de Jeff Lees. O impacto foi tão intenso que Palette sofreu graves ferimentos no tórax, ficando inconsciente e preso ao volante. A gasolina vazada do tanque pegou fogo, envolvendo o carro em chamas. O fogo foi controlado, mas Palette já estava sem pulsação. Os socorristas levaram 25 minutos para retirá-lo com segurança, evitando faíscas que poderiam reacender o combustível na pista. Palette foi levado imediatamente ao Royal Victoria Hospital, onde faleceu pouco depois de dar entrada. A Fórmula 1 também foi palco de alguns acidentes bizarros no passado, mas o mais estranho foi o que ocorreu com Tom Pryce, em 1977. Pryce foi um piloto da Fórmula 1 galês que competiu entre 1974 e 1977. Sua carreira foi marcada por alguns sucessos, incluindo uma vitória no Grande Prêmio do Brasil, em 1977. Infelizmente, Pryce encontrou um trágico fim em um acidente durante o Grande Prêmio da África do Sul, naquele mesmo ano. O acidente ocorreu na 22ª volta, logo após Renzo Zorzi, companheiro da equipe de Pryce, parar seu carro no acostamento, uma vez que começou a vazar gasolina. Enquanto Zorzi tentava sair desesperadamente do carro, um dos fiscais que atravessava a pista levando o extintor de incêndio foi fatalmente colhido pelo carro de Pryce em alta velocidade. O extintor, que se soltou das mãos do fiscal, acabou batendo contra o capacete de Pryce, o que fez com que seu carro colidisse diretamente contra o muro. O acidente resultou na morte tanto de Pryce quanto do fiscal de pista, tornando-se um dos acidentes mais bizarros na história da Fórmula 1. A categoria também teve um campeão póstumo. Veja o que aconteceu ao piloto alemão naturalizado austríaco, Wolfgang von Trips, 1961. Taff, como era conhecido, começou sua carreira até bem notada na Fórmula 1, quando começou na categoria, em 1956. Foram 29 corridas ao todo, sendo 2 vitórias, uma pole position, 6 pódios e um total de 56 pontos no campeonato. Em 1957, devido a um acidente em Nürburgring, na Alemanha, ele voltou a correr em outras categorias, até retornar para a Fórmula 1 no ano do seu acidente fatal. Ele participava do Grande Prêmio da Itália, no circuito de Monza, em 10 de setembro, onde disputava o posto de piloto principal com seu companheiro de equipe, Phil Hill. Na segunda volta, sua Ferrari colidiu com a Lotus de Jim Clark, se aproximando da atual curva Alboreto. Seu carro decolou e bateu em uma barreira lateral, jogando Von Trips fatalmente para fora do carro e matando 15 espectadores. Se você está assustado com esse número de vítimas, espere para ver como foi o acidente envolvendo o piloto francês, Pierre Lever. Até hoje, este acidente é considerado o mais trágico de toda a história do automobilismo. Foi tão sério e tão catastrófico que, na época, cogitou-se encerrar definitivamente as corridas de automóveis. Lever
já havia passado pela Fórmula 1, correndo em 6 oportunidades, entre 1950 e 1951, em equipes privadas e menores. Mas naquele ano de 1955, ele pilotava uma Mercedes-Benz, na famosa corrida 24 horas de Le Mans, na cidade francesa de mesmo nome. A sequência dos fatos foi a seguinte. Enquanto Mike Hawthorne se dirigia para os boxes em seu Jaguar, por pouco evitou uma colisão com o Austin de Lance Macklin. Em uma manobra para se esquivar, Macklin desviou para a esquerda, mas acabou sendo atingido pelo Mercedes de Pierre Lever. O impacto foi ensurdecedor, com o carro de Lever passando sobre Macklin, colidindo com as barreiras e instantaneamente se envolvendo em chamas. Lever perdeu a vida no momento do acidente e fragmentos do seu veículo foram arremessados na direção do público. Uma das principais causas do incêndio foi atribuída ao uso de magnésio em várias partes do carro de Lever, contribuindo para a rápida propagação das chamas. Apesar da gravidade da situação, a direção de prova optou por não interromper a corrida, que foi eventualmente vencida por Hawthorne e Ivor Webb. Porém, esse trágico episódio resultou na perda não só de Pierre Lever, como também de mais de 80 espectadores. Estima-se que tenham sido entre 81 e 84, sendo considerado como o mais devastador acidente já registrado na história do automobilismo. Então, já conhecia a história destes heróis do automobilismo? Deixa aí nos comentários o que mais te impressionou e obrigado. Forte abraço e até a próxima. Tchau.